Vamos então começar, enquanto as pessoas que nos estão a ouvir também vão conseguindo entrar, com certeza. Ahm, já levamos uns minutinhos de atraso, mas penso que vamos recuperar isso tudo. Ahm, Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais este webinar organizado pelo Senjor e pela Comissão de Igualdade de Género. O nosso tema hoje, que aliás é o último deste conjunto, esperemos que haja mais, mas o último deste conjunto é dedicado ao tráfico de seres humanos. Um, e antes de começarmos, enfim, o debate propriamente dito, aqui só uma pequena contextualização da situação que se vive atualmente. Antes de mais, relativamente à própria palavra tráfico, não é? Provavelmente a primeira coisa que nos vem à cabeça que associamos quase que automaticamente à palavra tráfico é a droga, eventualmente armas. Hoje em dia, por razões da atualidade, se calhar até tráfico de influências, mas dificilmente nos ocorre tráfico de seres humanos, porque é uma ideia tão estranha, no fundo, para não dizer pior, como a ideia de traficar pessoas como se fosse uma mercadoria parece tão inconcebível que não é aquela que nos ocorre imediatamente. No entanto, de acordo com as Nações Unidas, é a terceira atividade ilegal mais rentável em todo o mundo, depois das drogas e das armas. Portanto, não é aquilo que está nas nossas preocupações diárias. Quando digo nossas, enfim, dos cidadãos em geral, evidentemente quem trabalha estes temas, possivelmente sim, mas na verdade estes três crimes, tráfico de droga, armas e pessoas, estão muito ligados e muitas vezes nascem das mesmas redes criminosas. No caso das mulheres e das crianças, muitas vezes também são levadas a consumir para ficarem mais dependentes e mais vulneráveis e, portanto, facilitarem este negócio abstruso. São mais de 2 milhões as crianças usadas para exploração sexual infantil em todo o mundo. E a este fenómeno juntou-se mais recentemente um outro com também muita visibilidade, embora diferente, mas como já viremos com certeza, muitas destas questões estão relacionadas, mas a exploração laboral tem vindo a ser muito falada em Portugal nos últimos anos, e vamos com certeza falar sobre isso. O trabalho forçado é o principal causador deste crime em Portugal, este crime, o de tráfico de pessoas, responsável por 339 dos casos entre os 410 de tráfico humano detectado em 2003. É importante termos aqui em conta que é detectado, portanto, isto significa que muito mais acontece. Um, Porque também haveremos de falar sobre isso, mas trata-se de crimes muito difíceis de detectar e até também, eventualmente, vamos ver, mas também de punir. Um, mas para analisarmos, olharmos, aprofundarmos estas temáticas, temos aqui os nossos três convidados. Um, que eu passo a introduzir muito brevemente para depois lançar uma primeira pergunta e avançarmos para o debate. A quem nos está a escutar, explicar que poderá e deverá, e esperemos que assim façam, lançar perguntas através do chat, e eu depois irei, enfim, espreitar, estar atenta a essa parte e irei introduzir as perguntas consoante elas façam sentido aqui neste contexto. Então, a Marta Pereira vem da área da Educação Social e é a Coordenadora Nacional das Respostas de Assistência a Vítimas de Tráfico de Seres Humanos. A Ana Raquel Conceição, advogada na área criminal, com especial enfoque na criminalidade económica, foi também conselheira do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, um tema que vamos aqui também abordar por razões que provavelmente já imaginam. E ainda o Marco Carvalho, licenciado em Serviço Social, que coordena o Centro de Acolhimento e Proteção para Homens Vítimas de Tráfico de Seres Humanos. Será aqui uma coisa também muito interessante a abordar, porque tradicionalmente, quando digo tradicionalmente, falando nos anos mais recentes,
O tráfico de mulheres é muito falado por causa da questão precisamente da exploração sexual. O tráfico de homens, no caso português, penso que seja uma realidade mais recente. Enfim, infelizmente são realidades que nunca deixaram de existir, mas no sentido de ser muito mais falado. Eu começava pela Marta Pereira, porque precisamente para não irmos já para a exploração sexual, mas passarmos aqui pela questão que foi conhecida e foi muito falada, na medida em que também inesperada, penso eu, o caso da Academia de Futebol que mantinha jovens jogadores, enfim, prisioneiros, sem que a maior parte dos pais se apercebesse disso. É também coordenadora do Centro de Acolhimento e Proteção de Mulheres Vítimas de Tráfico de Seres Humanos e Filhos Menores, e também por isso gostava que, se estivesse de acordo, começássemos por abordar um bocadinho este caso, e a partir daí tentarmos perceber também as respostas que podem ser dadas a estas situações. Bem, obrigada. Antes de mais, agradecer o convite em meu nome pessoal e em nome da APF para estar presente neste webinar. São estes momentos que nos permitem desocultar este fenómeno, como disse, e bem, é um fenómeno ainda muito oculto, muito pouco conhecido, e estes momentos permitem-nos chegar a mais pessoas, refletir sobre este fenómeno e encontrar outras estratégias. Cumprimentá-la a si, cumprimentar o meu colega Marco Carvalho e a doutora Ana Raquel, que nos têm apoiado muito através da Andrés Cunha e de si própria, que tem investido muito em alguns casos, que tem acompanhado aqui de vítimas de tráfico acompanhadas pela APF, que aqui publicamente pela primeira vez expresso o meu agradecimento. Respondendo à sua questão diretamente, então, a Associação para o Apoderamento da Família gera o Centro de Acolhimento, aquele que foi o primeiro no país, especificamente para mulheres e filhos menores, as equipas multidisciplinares especializadas para a assistência às vítimas de tráfico de seres humanos. Atualmente, em Portugal, Portugal gere-se por um sistema de referenciação nacional, com um conjunto de entidades que trabalham estas matérias de forma bastante concertada, articulada, para que as vítimas de tráfico tenham a melhor assistência, a melhor proteção, para depois poderem fazer todo o seu processo de reestabilização, reestruturação e reintegração, as equipas multidisciplinares especializadas para assistência às vítimas de tráfico são 5 no país, são 5 regionais, fazendo uma cobertura de Portugal continental e dando uma resposta de primeira linha a qualquer sinalização nesta área. Por isso, permitindo um trabalho muito articulado com os órgãos de polícia criminal, acompanhando as operações policiais, fazendo a primeira assistência, a primeira estabilização a estas vítimas e garantindo que os direitos que estão previstos na legislação para qualquer vítima de tráfico de seres humanos identificada, sinalizada e depois mais tarde identificada, tenha efetivamente garantidos estes direitos. Direitos esses que pressupõem a assistência psicossocial, a questão das áreas da saúde de uma forma global, precisa a avaliação das suas primeiras necessidades, o acolhimento protegido, e por isso o Portugal tem 5 centros de acolhimento, 2 para mulheres e filhos e filhas menores de idade, 2 para homens e filhos e filhas menores de idade e 1 para crianças desacompanhadas. Todos estes centros estão em locais diferentes do país, permitindo aqui uma deslocalização, tendo em conta o risco que pode estar associado a cada situação ou a cada zona geográfica do país. Para além disso, Portugal tem ainda 2 estruturas de autonomização para vítimas de tráfico, uma para mulheres e outra para homens, geridas precisamente pela APF e pela Saúde em Português, e linhas telefónicas SOS para a sinalização destas vítimas. No caso concreto que a Isabel nos traz, que é especificamente de jovens traficados para as atividades desportivas, nomeadamente, neste caso em particular, para o mundo do futebol. Estamos a falar em concreto de uma situação, mas temos várias situações sinalizadas de uns anos esta parte na área do futebol e de outras até atividades desportivas, mas mais no futebol, seja futebol... Consegue dizer-nos quantas, mais ou menos?
Eu desconhecia que havia mais, portanto, por isso é que pergunto. Sim, existem mais. Não lhe consigo dar agora um número concreto, teria que ver os Uhum. nossos dados, Não, sim, por mas alto, sim. temos várias sinalizações, por vezes, lá está, uma sinalização tão grande numa academia com tantas pessoas, não temos Hum, tantas. Esta foi realmente mais mediática, precisamente pelo número de jovens que estavam no momento da operação policial e que são retirados naquele momento de lá. Estamos a falar de mais de uma centena de jovens. Desta centena, eram cerca de 130 jovens, 36 eram menores de idade, por isso isto teve um impacto ainda maior. uhum, No entanto, com alguma regularidade, vamos recebendo sinalizações não só de academias de futebol, como de clubes de futebol, como de agentes que têm vários jovens, às vezes um único jovem. Ou uma, também temos, para não ficar a ideia de que só temos uhum. um, Uhum. Rapazes. rapazes, não é só do sexo masculino, também temos do sexo feminino, e efetivamente isto também é importante ser referido para que haja também este olhar atento para o futebol feminino. Um, aquilo que eu acho que foi extremamente mediático é esta ideia de que, aliás, esta grande operação mais mediática teve como nome Eldorado, e Uhum, não podemos deixar passar isto ao lado, não é? Efetivamente, não foi por acaso que o CEF, na altura, selecionou este nome para esta operação policial, porque há este Eldorado de vir jogar futebol uhum, para a Europa, a uhum, ideia de que eu vou melhorar as minhas condições de vida. uhum, E uhum, muitos destas famílias investem efetivamente certo. tudo. Nós temos famílias a vender as suas casas, Uhum, ou seja, a ficarem efetivamente uhum, na miséria, acreditando uhum, que estavam a uhum, dar as melhores oportunidades aos seus filhos, uhum, não uhum, imaginando como é que elas uhum, estariam uhum, cá. uhum. E por isso Embora, é um investimento. uhum, Enfim, sim, ia só aqui introduzir uma questão enfim, que me interpela e que que eu acho que parece-me bastante complexa, porque no caso do futebol, há essa perspectiva de que vamos para uma vida melhor, para uma situação até eventualmente de grande sucesso, etc. Mas a experiência que eu tive relativamente à exploração sexual, tem alguns paralelos neste aspecto. É que as próprias vítimas muitas das vezes não têm noção que são vítimas, não é? E era isto que eu gostava também eh, que se falasse aqui um bocadinho esta consciencialização ou não do que são os direitos, do que é estar a ser maltratado, do que até onde é que isto faz parte lá está, de um caminho para o sucesso no caso do futebol ou num caminho para a sobrevivência no caso da exploração sexual, porque desse trabalho, eu depois vou partilhar aqui também no chat, mas esse trabalho que eu fiz, uma das coisas que ficou muito clara é exatamente que muitas das jovens, enfim, é importante fazer a distinção entre menores e não menores, mas enfim, mesmo mulheres que entram nestas situações acreditam, é-lhes vendida uma situação de melhoria de vida, de grande mudança, porque vêm para a Europa, por exemplo, porque vão receber muito mais, porque vão ter uma série de condições. uhum, Condições não quer dizer que não venham já para não vêm propriamente jogar futebol, não é a mesma coisa, mas vêm para algo melhor e que certo. pensam elas, não é? E quando chegam, ficam sem o passaporte, ficam sem liberdade nenhuma, portanto não conseguem sair de casa. São muitas vezes no fundo, introduzidas em alguma dependência de drogas, por exemplo, isso torna-as ainda mais vulneráveis. Enfim, portanto, queria só dar aqui vocês é que são os peritos, não é? Queria só dar aqui um pacote de coisas que eu acho que normalmente não temos muita consciência que estão todas ligadas, nesse aspecto talvez fosse interessante ouvirmos a Ana Raquel por causa da questão, agora em sequência, por causa desta questão legal e esta questão de quando temos ou não consciência de que nós próprios estamos a ser vítimas, isso faz alguma diferença do ponto de vista legal, ou é só uma questão de não, digamos, de não dar um passo para uma queixa, por exemplo, porque acho que não me está a acontecer, posso até nem gostar, mas não me está a acontecer nada de ilegal. Não sei se isto Muito lhe bem. faz sentido. Muito obrigada pelas perguntas e muito obrigada pelo convite. Também retribuo os cumprimentos à Marta e é um gosto muito grande no escritório trabalhar convosco e tudo o que nós pudermos ajudar, assim faremos,
Infelizmente, muitas vezes os resultados que queremos não conseguimos alcançar, mas os esforços são muitos e fazemos de coração aberto e com toda a competência que conseguimos. Também cumprimentar o Marco e a Isabel e agradecer também ao SIG e ao Senhor pelo convite que nos endereçaram. Respondendo concretamente à questão, eh, se tratarmos dos crimes de tráfico de pessoas ou tráfico de seres humanos, os crimes não dependem de queixa, e, portanto, é um crime de natureza pública, qualquer pessoa pode denunciar. Todavia, como dizia bem, muitas vezes as próprias vítimas não têm a noção que são vítimas. E quando se apercebem que são vítimas da prática de um crime, não é de jurídico, é mais de psicológico, de criminológico, se quisermos, tem não é renitência, tem muita dificuldade em assumir, porque isto não me pode estar a acontecer, portanto, eu estou a ver isto muito mal. E Uhum. quanto mais tempo passa da prática dos factos, a não ser que eles sejam continuados, o que é mais grave ainda, mas enfim, quanto mais tempo passa, mais difícil depois será recolher indícios probatórios da prática desses mesmos crimes, e por isso é que é importante. É bem nasce com esta natureza de esclarecimento, de modo a que toda a gente saiba, é uma questão de serviço público mais do que de outra natureza, toda a gente saiba de que todos nós podemos ser criminosos, mas também podemos ser vítimas da prática de um Uhum. crime. Isso não é, nada nos imputam da nossa responsabilidade. Acontece no tráfico, mas acontece muito de seres humanos e de outras naturezas de tráficos, mas muito hoje em dia nas burlas. Portanto, as Uhum. pessoas quando são burladas, desculpem aqui a coloquialidade Uhum. da palavra, têm uma vergonha imensa a dizer como Uhum. é que eu me deixei enganar. E, Claro. portanto, essa vergonha muitas vezes sobrepõe-se à Uhum. necessidade da concretização da justiça e à necessidade de acionar os meios judiciais competentes, e creio que a vergonha, Uhum. vexame, Portanto, uma certa culpabilização por ser por ser vítima vítima, também. Uhum. exatamente, algo que pode ser inato ou natural ao ser humano, mas que pode originar as tais cifras negras, a tal impossibilidade de se poder perseguir e punir naquilo que se merecia, o tal efeito funil que a criminologia nos dá nota, que também muitas vezes vem de falta de informação e de esclarecimento. Acima de tudo, nós temos, e acho que era importante deixar já, fazendo aqui já spoiler de mim própria, deixar de dar nota já de que nós temos boas leis, nós temos leis Uhum. fortíssimas que protegem Uhum. as nossas vítimas, Uhum. temos uma lei especial de Estatuto da Vítima em Processo Penal, um novo estatuto que temos no nosso Código, temos uma lei muito especial para as vítimas de crimes violentos, que é o caso das vítimas dos crimes de tráfico de pessoas, Uhum. e há uma estratégia nacional, por parte das entidades governativas, de reforçar ainda mais estes direitos destas vítimas. E esse reforço assenta ou passa por direito à informação, o direito a acompanhamento jurídico gratuito e o direito a uma compensação que nunca será proporcional aos danos que sofreram, e a obrigação que o tribunal tem de determinar a compensação pecuniária, portanto, uma indemnização pelos danos que essas vítimas sofreram. É Isso no importante, caso de o tráfico ter ocorrido em Portugal ou com o apoio de Portugal, apoio, entre aspas, não é? Mas, certo, percebo. uhum. O tráfico, como lá está, é um crime Porque que assim pode ser é uma situação plurilocalizado, detectada não é? aqui em passagem, digamos assim, por isso é que estava a Isso, perguntar. isso. Isso faz apelo a uma outra questão, que é a aplicação da lei penal no espaço, e posso, de uma forma muito simples, sem querer estar aqui a dar nenhuma lição de todo, mas posso dar nota que se o crime é continuado, portanto, se imaginemos se o tráfico começa num país estrangeiro e depois passam por Portugal e aqui são apanhados, entre aspas, a lei penal portuguesa é competente. Portanto, basta haver um contacto que seja com o território português, que a lei penal portuguesa é competente para ser aplicada. Tem é que haver, digamos, as pessoas têm que ser encontradas em Portugal, portanto, tem que haver aqui Uhum. algum elemento que permita que o Uhum. procedimento criminal se possa Uhum. iniciar. E, portanto, concluindo a pergunta que me fez, não é o conhecimento da vítima que pode obstar o procedimento criminal, porque normalmente os crimes têm natureza pública, qualquer um de nós o pode fazer, semelhante à violência doméstica, mas o reconhecimento que a vítima o é e a vergonha de o admitir muitas vezes é um obstáculo para a perseguição criminal. Uhum. Imagino, agora passando para o Marco Carvalho,
que, como tem trabalhado mais esta questão do tráfico, mas com homens, seja ainda mais difícil este assumir de que se é vítima ou não. Isto, não sei, não é porque eu gosto muito de chamar vítimas às pessoas, mas aqui a questão é exatamente das pessoas terem consciência de que lhes está a acontecer alguma coisa que não deveria e que é ilegal, não é? E isso penso que um passo importante para outros, mas deixo comentar, por favor. Muito bem. Antes de mais, boa noite a todas, boa noite a quem nos está a ver e ouvir. Agradecer o convite, em nome da SODEM Português. A SODEM Português é uma instituição EPSS-ONGD de Coimbra. Tal como já foi dito, temos um centro de acolhimento que atualmente temos capacidade para acolher 12 vítimas ao mesmo tempo. Temos a estrutura de automatização que tem capacidade para 4 vítimas. E a SODEM Português começou a trabalhar na área do tráfico desde 2010. Da prevenção da mercadoria humana, que é um projeto de informação, prevenção, sensibilização na área do tráfico. E antes de dar a resposta, contextualizar que Sim. Nós em Portugal, em termos de combate ao tráfico, temos um trabalho muito articulado entre entidades governamentais, órgãos de polícia criminal, instituições da sociedade civil e neste caso, nós, da SODEM Português, aqui a Marta da APF, é uma articulação que eu posso dizer que é quase perfeita. E nós Isso é interessante, já agora deixe-me interrompê-lo só porque sim. É uma coisa que normalmente não se diz do trabalho em Portugal, ou seja, normalmente há muita desarticulação e muita perda de energias porque cada um faz coisas para o seu lado. Antes de continuar aquilo que estava a dizer, porque acho que isto era interessante enfim, para ensinamento de outras áreas, digamos assim, porque é que neste caso a articulação é boa? É uma coisa recente que foi bem organizada de raiz? É interessante e é importante. Exato. Porque, ou seja, Portugal isto já é a presença na área do tráfico, mas Portugal tem um sistema de referenciação implementado, o fluxograma está implementado. As diferentes instituições sabem o que é que devem fazer ou o que é que não devem fazer. Existem contactos diretos entre as diferentes organizações. Não somos muitos a trabalhar na área do tráfico, mas pronto, isto é a minha opinião, eu acho que os colegas também partilham. Está tudo muito bem delineado, definido e sinceramente acho que temos feito um trabalho em prol das vítimas, olhando para as necessidades das vítimas, responder a essas necessidades. Agora, voltando um bocadinho atrás, a questão de, já fomos falando aqui de a questão da percepção de uma pessoa ser vítima. No caso dos homens, também temos este problema. Temos vítimas que são vítimas, são exploradas, são exploradas durante muito tempo e não têm a capacidade de se percepcionar como vítimas. Isto pode ser por vários motivos. A questão de género, ou seja, eu sou o chefe de família, fui para Portugal para trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que sustentar a minha família, eu não posso desistir e sujeitam-se a condições de exploração. Como temos também vítimas, homens, que, devido à sua condição de problemas cognitivos, problemas de saúde mental, problemas de foro psiquiátrico, não têm a percepção real que são vítimas. E muitas destes homens são acolhidas e quando estamos num processo inicial, o que é que eu estou aqui, o que é que eu fiz de mal? Foram exploradas durante muito tempo. Isto tem a ver com a sua vulnerabilidade a nível. A resposta que a Isabel disse, temos diferentes homens, ou seja, têm diferentes características. Nós desde 2013 já acolhemos 149 homens, de 28 nacionalidades. Ou seja, cada homem tem a sua especificidade, ou seja, claro. E vamos encontrar... Mas imagino que haja algum perfil que se possa... Ou seja, mais de determinadas idades, mais de certas zonas? Sim, e facilmente... Assim, dos homens acolhidos, temos que diferenciar o número
homens sinalizados é diferente do número de homens acolhidos Claro. na instituição da saúde acolhidos por nós. A nossa realidade diz a nacionalidade que mais momento é a nacionalidade portuguesa, por exemplo. E isto é um dado que muita gente estranha. E eu gosto de referir, eu aproveito É importante, muito importante mesmo. Eu gosto de ter estes momentos para falar da vítima portuguesa. É uma vítima que é muito invisível. Pouco se fala da vítima portuguesa, vítima homem. E a maior parte das vítimas que são acolhidas são pessoas com debilidades a nível cognitivo, ok? São pessoas com algum tipo de deficiência física, são problemas. Quase 100% das vítimas que acolhemos têm problemas de adição, neste caso, consumo de álcool, ou seja, são pessoas que são dependentes do consumo de álcool. Muitos casos de problemas a nível de psicológicos, a nível psiquiátrico, ou seja, doenças não. São pessoas que não estão medicadas e todo este conjunto de vulnerabilidades, a questão do isolamento social, do isolamento familiar, faz com que sejam explorados durante muito tempo. Estamos a falar de vítimas portuguesas que foram exploradas durante 26 anos, durante 14 anos. Estamos a ouvi-lo às vezes com alguns problemas, não sei se todos ou só eu. Marco, às vezes que tem cortes no som, eu não sei se... Ok, eu vou tentar... Não sei se consegue alterar alguma coisa, às vezes não conseguimos, mas se por acaso tiver hipótese aí de fazer alguma magia... Agora não tem som. Estão a ouvir? Agora ao fundinho, ao fundinho. Estranho, está tudo no máximo. Agora melhor, pode continuar a falar, a ver, estamos aqui. Conseguem Agora muito melhor, muito melhor, Ok, muito melhor, maravilha. obrigada, desculpe lá. Então, Mas realmente era, depois peço desculpa, estávamos a perder o fio aí à meada. Obrigada. Então, voltando um bocadinho atrás, Exato. a vítima portuguesa é assim, é uma vítima que, em termos de exploração, o tempo de exploração é durante muito tempo, temos vítimas exploradas durante muitos anos. Em termos de idade, podemos dizer que são vítimas que, comparativamente com uma vítima estrangeira, são mais velhos, as vítimas portuguesas. Temos vítimas com 64 anos de idade, 66 anos de idade, e chegam à nossa instituição com esta idade porque foram durante 10, 15, 20 anos explorados na sua vida. Aí, desculpe-me só perguntar-lhe, aí talvez não estejamos a falar de casos de tráfico, ou seja, é exploração, mas não necessariamente tráfico, ou é? Não, é tráfico de seres humanos, Na mesma? na exploração laboral e, neste caso, muitas vezes associado à questão de, ou seja, pastorícia, associado à agricultura, ou seja, trabalham em quintas, trabalham na agricultura, nos animais, tomam conta dos animais. Okay. Mas ajude-nos a perceber porque é que é tráfico, apesar de estarem no seu país, é disso que será, ou seja, falou-me de vítimas portuguesas, certo? É isso que eu acho que se calhar também era, assim, exatamente para nós identificarmos, pessoas não especializadas, claro, identificarmos as situações, claro, não é? Porque eventualmente pensamos, não, isto é uma situação de, enfim, de pobreza, mas não necessariamente de tráfico, não é? Por isso... O crime de tráfico pode ocorrer em Portugal como pode ocorrer no estrangeiro, independentemente do sítio, é o crime de tráfico. E neste caso, então, como é que se caracteriza? Como é que o definimos, digamos? Eu não quero interromper, mas... Não, diga, por favor, sim, é exato. Se calhar é mais... Eu posso Marco estar a ajudar... interrompê-lo, mas eu tenho que partir do princípio que quem está a ouvir não seja necessariamente totalmente entendido na temática e, portanto, podemos ajudar a descrição, as pessoas porque normalmente, a saber mais. como dizia a Isabel logo no início, o conceito de tráfico associamos a outro tipo de atividades, mas o tráfico de pessoas, que é assim o crime que a lei, o nome que a lei dá a este crime, está no 160 do nosso Código Penal e pressupõe que a pessoa seja quase
reduzida ao conceito de coisa, portanto, seja coisificada. E este tráfico pressupõe uma exploração do ser humano, da pessoa, Portanto, para um algo mais conjunto de próximo da atividades. escravização. É mais. Muito, ou seja, a diferença entre a escravidão e o tráfico de pessoas, às vezes, é muito, muito ténue. Ok. Não é? E, portanto, Uhum. este tráfico de pessoas no fundo, é explorá-las para certas atividades, como dizia o Marco e bem, agrícolas, exploração sexual, mendicidade, colocá-las até numa situação quase de escravidão para extrair órgãos. Tudo isto são modalidades dos tráficos de seres humanos, neste caso de pessoas, que depois, em função da atividade, dos danos que isso causam também à pessoa traficada, têm uma moldura penal diferente. Portanto, isto é, traficar é tornar a pessoa um objeto de mercadoria, portanto, um objeto de transação, Ok. sem Não é uma, necessariamente deslocá-la, é porque essa a não é associação que fazemos necessariamente às isso. coisas, não é? É Traficar, isso. levar a droga daqui para ali, ou levar as armas daqui Exato. para ali, não é? Portanto, no caso das pessoas, não é necessariamente esse Não. movimento, digamos assim, esse movimento Tem uma físico que remuneração define. equivalente ao trabalho que é Ok. prestado, ou sem remuneração nenhuma, muitas Uhum, vezes com uso de violência uhum, uhum, física, uhum. emocional, tudo isto são as descrições do tipo legal no artigo 160, mas o Marco é que os conhece, não é, cara a cara, que tem outra dimensão também. Ok, então voltamos assim, Marco, desculpe lá essas interrupções. Olha, parece-me que Sim, sim. a Marta queria também. Sim, Claro, sim, para façamos acrescentar assim que eu também. acho que é a melhor maneira, se não se importa. Conversa, pode ser, acho que nós Exato, exatamente, é isso à mesmo. vontade uns com os outros e acho que acaba por ser mais rico também. Se me Uhum. permitirem, então também só acrescentar, um, só porque fiquei aqui a pensar numa questão que a Isabel fez e que é uma questão muito pertinente e que pode ser também uma dúvida da maioria das pessoas. Só esclarecer que as entidades que trabalham na área do tráfico, sobretudo as questões do acolhimento e das equipas multidisciplinares, só trabalham com vítimas de tráfico de seres humanos ou com sobreviventes do crime de tráfico de seres humanos. Por isso, nós não fazemos acolhimento de mais nenhuma outro tipo de Vítimas. situação de vitimação, não é? Uhum. E por isso, quando o Marco está a falar dos tipos de exploração, pressupõe sempre que é uma vítima de tráfico de seres humanos já Ok. identificada. Uhum. Dizer ainda que uma forma, o artigo 160, que a Raquel tentou aqui explicar, e bem, não é? Mais, ele é bastante denso, não é? Como toda a nossa legislação, mas é um artigo não é? O Código Penal é bastante denso, mas nós conseguimos, de alguma forma, entendê-lo quando dividimos em três etapas. Ele tem as etapas das ações, e as ações que pressupõem, lá está, a angariação, o recrutamento, a deslocação, o acolhimento, o transporte de uma pessoa através de determinados meios, que pode ser os meios de coação, não é? Que pode ser o abuso de poder, o abuso de vulnerabilidade, a coação, o rapto, a fraude, o ardil manobra, por isso, de alguma forma, aqui o engano, a ameaça, que mantém a pessoa naquele determinado contexto, ou que levam a pessoa até aquele determinado contexto, que pressupõe o fim. E o fim, é a terceira etapa, é o tipo de exploração. Que aí sim, como dizia a Raquel, pode ser exploração sexual, laboral, mendicidade forçada, servidão doméstica, a extração de órgãos, a venda de bebés, o tráfico de crianças, as atividades desportivas. Há um conjunto, as atividades desportivas não estão especificamente na lei, por isso normalmente estamos a falar de menores, falamos de tráfico de crianças, estamos a falar de maiores de idade, falamos de tráfico laboral, não é? No fundo. Uhum. Mas que a pequena criminalidade também está previsto como um tipo de exploração. E estas três etapas têm que estar pressupostas para ser identificado como um crime de tráfico. Em casos de crianças menores de idade, os meios, por isso a segunda etapa, não necessita de ser comprovada. Qualquer criança numa situação que passe pela Uhum. primeira ação, não é? pela primeira etapa e que se comprove a exploração, é identificada como uma vítima de tráfico de seres humanos. Isto já nos ajuda a perceber. E o Uhum. tráfico de seres humanos, e é uma das características que nos leva a fazer esta destrinça entre o auxílio à imigração ilegal e também o tráfico, às vezes há esta dúvida, não é? E até Uhum. há Exato. pouco falávamos também destes crimes conexos, não é? A Uhum. escravidão, a imigração ilegal, a violência doméstica, são crimes conexos muitas vezes ao tráfico, é preciso perceber aqui os indicadores. O tráfico de seres humanos não tem esta necessidade da transnacionalidade, da transposição de fronteira. Por isso, o tráfico pode ser interno, doméstico, Uhum. Uhum. praticado em Portugal com portugueses, não é? Portugueses que são traficados dentro do seu próprio país. Claro que também é possível portugueses traficados no estrangeiro. Uhum. Para também
cortarmos com esta ideia de que o tráfico de seres humanos só acontece aos migrantes. Isto de todo Claro. real. O Marco acabou de explicar e exemplificar que o número de homens portugueses acolhidos no centro de acolhimento da saúde em português É é superior. maioritariamente até Uhum. de portugueses. Claro que isto não é um número É de do facto Observatório do Tráfico de Seres Humanos, é a um realidade esclarecimento importante, porque lá está, associamos certas palavras a certos aspectos que são mais falados, não é? E realmente acho que isto ajuda a esclarecer. Eu gostava de voltar ao Marco, eu imagino que ainda queira completar aquilo que tinha dito há pouco, mas eu ainda assim, para depois não estar a interrompê-lo, e ele já lançar uma outra pergunta relacionada com a mesma temática, por causa do caso, do caso dos elementos da GNR, que também foi muito mediático e, portanto, com, com o mal que está subjacente a essas situações, têm, parece-me a mim, o aspecto positivo de nos pôr, pelo menos, a debater e a perceber melhor o que se passa. Mas queria aqui perguntar-lhe se, porque isso, as vítimas aí eram essencialmente masculinas e, portanto, também vai entroncar um bocadinho naquilo que estávamos a falar, mas também aqui introduzir a questão da corrupção e como é que, eventualmente, ela também se liga aqui à nossa temática. Portanto, deixava-lhe aqui, este já é um pacote um bocadinho grande, Marco, mas se não se importar, estas duas, terminar aquilo que estava a transmitir-nos há pouco e depois avançarmos para este outro tema. É assim, pegando na conversa, em termos nacionais, em termos de dados estatísticos, Portugal, ao contrário dos dados a nível europeu ou mundial, o tipo de exploração mais identificado e sinalizado em Portugal é a exploração laboral. Uhum. E os homens são, ou seja, em termos de género, os homens, os números portugueses, ou seja, os homens são muito mais identificados do que as mulheres. do que as mulheres. Ou seja, ao contrário daquela percepção social que existe, que o tráfico de seres humanos são estrangeiros, é a exploração sexual, os dados portugueses não correspondem a essa percepção social. E é muito importante estes espaços para podermos clarificar a questão do tráfico de seres humanos em Portugal. É assim, o processo de apoio a qualquer vítima, seja homem, mulher, é um processo de apoio que é complexo. É uma pessoa que temos à frente, é um ser humano, e temos que lhe dar as melhores condições para se iniciar o processo de reintegração. Seja português, seja estrangeiro, ou seja, é pouco importante a nacionalidade, e os utentes, as vítimas, são acolhidas com o pressuposto que são presumíveis vítimas de tráfico de seres humanos. Ou seja, há uma presunção, são identificados, são sinalizados, são encaminhados, e tentamos dar esta resposta especializada, tal como a Marta disse. E que é, às vezes, algo que nos diferencia face a outros países. Ou seja, nós temos respostas altamente qualificadas, especializadas nesta área. E isto é uma excelente, boa prática a nível internacional. A nossa instituição, a APF, recebemos delegações de todo o mundo para conhecerem aquilo que fazemos, como fazemos, e então, já agora, deixe-me pedir para nos explicar um bocadinho o que é que fazem de diferente que faça com que seja um exemplo a imitar aqui no bom sentido. Não, isto sendo super transparente e super prático. Existem diretivas europeias que os diferentes países têm que implementar nos seus países. Portugal, desde sempre, implementou as diretivas europeias e, neste caso, a Saúde em Português, em 2013, criou o Centro de Acolhimento para dar uma resposta a nível nacional. Portugal, enquanto país, sentia a necessidade de ter um espaço para acolher homens vítimas de tráfico. Existiu, nesse período, uma linha de candidatura, a Saúde em Português fez a candidatura e criou um centro de acolhimento especializado para homens. Já existia um centro de acolhimento especializado para mulheres, que era gerido pela APF, e em 2013 a Saúde em Português fez o centro de acolhimento para homens. Isto passa, como a Marta também já disse, um apoio a nível apoio social, apoio médico, apoio a nível jurídico, apoio a nível formativo e de integração profissional, apoio a nível de serviços de tradução e interpretação. Ou seja, há aqui e também é uma metodologia centrada na pessoa, ou seja, nas suas necessidades. Nós tentamos ao máximo responder às necessidades que a vítima tem.
E isto não é só da boca para fora, e, efetivamente acontece e, E daí ser um bom exemplo. Pronto. sim, 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 sim. E temos muitos países que não têm estes tipos de resposta, ou seja, nós, Portugal, temos 5 centros de acolhimento. E acredito que haja poucos países com o nível de respostas que nós temos. Ou seja, voltando, é muito complexa a nossa intervenção. E uma vítima que não tem a percepção que é vítima, ou seja, há todo um trabalho de descontextualizar, não é desconstruir a realidade que ele tenha no início, ou seja, explicar o que é o crime de tráfico, explicar porque é que está aqui, ou seja, há todo um trajeto que vamos fazer com esta vítima, porque tudo tem que ser desmontado, porque assim, a nossa intervenção não, como é que é de explicar? Não é uma intervenção de vamos acolher para depois encaminhá-los para o outro lado. Não, é uma intervenção que poderá demorar pouco tempo, mas a ideia é que dure muito tempo, que seja uma intervenção sustentável Qual é o tempo máximo? Há um tempo máximo para as pessoas estarem nos centros de acolhimento ou não? Não existe. É assim, aquilo que eu costumo dizer é que não existe tempo mínimo, não existe tempo máximo, existe o tempo da vítima, existe o tempo das suas necessidades. É claro que a vítima não se torna nossa família, não se torna, ou seja, há um tempo para tudo, mas as necessidades da vítima faz com que a nossa intervenção possa durar mais tempo. Nós temos vítimas que estão connosco já há mais de 1, 2, 3 anos, mas temos que perceber qual foi o processo de intervenção com esta vítima. Como temos vítimas que estão ainda connosco, porque não existem respostas ou vagas nas respostas indicadas para estas vítimas. Uma pessoa que tenha problemas de saúde mental ou problemas na área da deficiência tem que ser integrado numa resposta adequada a ele. E na ausência dessa sabemos resposta... que aí também as respostas muitas vezes são difíceis, sim, não é? E na ausência dessa resposta não vamos colocar uma pessoa nem numa pensão, nem num quarto, nem debaixo da ponte, ou seja, e é aqui que nos diferencia. Nós olhamos para as pessoas, para as suas necessidades, não é material descartável. São pessoas que foram descartáveis no passado, que foram mercadoria. A partir do momento que começa a nossa intervenção, passam a ser pessoas. E isto é mesmo sincero. Temos pessoas que quando entram no centro de acolhimento, não sentem que são pessoas, não sentem que são... Que são dignas de serem tratadas de outra Sim, maneira. sim. E até esse trabalho é um trabalho que demora tempo. Sim. O António tem que perceber que é António, o Manel tem que perceber que é o foi uma Manel. vida a ser tratada de outra maneira, muitas das vezes, não é? Portanto, não é num dia, sim. nem num mês que se muda isso tudo, não é? Foi tratado muitas vezes como sendo um animal, como sendo... ou seja, é algo que tinha que produzir, algo que tinha que era mais uma ovelha, era mais uma vaca, entre aspas, era assim que era tratado. E o comportamento dos exploradores era igual. Temos vítimas que são super maltratadas a nível de violência verbal, a violência física. Temos as vítimas que chegam à instituição com muitas mazelas físicas, muitas mazelas também a nível psicológico, obviamente, mas em termos de mazelas físicas, temos utentes, isto também acho que também no centro de acolhimento para mulheres é igual, a precisar de rápidas intervenções a nível de saúde. Ou seja, temos utentes que, num curto espaço de tempo, têm cirurgias, são identificadas doenças, e daí a nossa intervenção é uma intervenção que tem que ser cuidada, especializada, e tem que ser com algum tempo para podermos dar respostas, já disse, adequadas e as corretas para a vítima. Todos vocês já referiram aqui uma coisa que eu gostava de abordar, porque, francamente, já li e já trabalhei o assunto e não sei explicá-lo, que é o tráfico de órgãos. Expliquem-me como é que isto se passa, porque muitas das vezes eu tendo enfim, a desfazer, porque há mitos relacionados com isso, não é? E enquanto jornalista muito obcecada pelos factos, às vezes ponho isso na categoria dos mitos e claramente não é, porque todos vocês já falaram disso. Portanto, não sei quem é que todos referiram, portanto, se alguém... Eu posso, Exato, Isabel, desculpe interrompê-la, eu posso sim, não, por favor, é isso mesmo. dar o enquadramento jurídico da questão, não é? Portanto, e depois
o Marco e a Marta são as pessoas que mais contacto têm com esta realidade que é terrível. Portanto, isto não é no mito, isto não é fixiologia, isto é uma infeliz É, realidade. é É isso uma infeliz que eu realidade. gostava de perceber, porque É uma infeliz realidade. o processo, enfim, bem, não vou interromper, Pronto. deixa eu falar que É. depois já. Muitas vezes isto pode parecer, lá está, quase um filme de Hollywood, mas que é muito real. Há mesmo esta doação de órgãos consentida. Portanto, as pessoas Começa por uma aceitam, doação. aceitam por dar esse órgão, porque isto é, os órgãos, os nossos órgãos, não é? São valiosíssimos, valiosíssimos. E muitas vezes, por necessidades económicas, as pessoas doam um rim. Eu Só que peço aqui, desculpa por interrompê-la aí, porque é aí que entra a minha dificuldade factual. Em Portugal isso não existe. Nenhum é, hospital faz um exatamente, transplante pronto, de órgão comprado. E é por isso que eu isso, digo sempre, isso é um mito, isso não existe. Portanto, pronto. Mas era então nesse explique-me sentido lá. era nesse sentido que eu estava a explicar. Mas isto, em Portugal, de acordo com a nossa lei penal, não é possível. Não é possível porquê? Mas não é Porque penal o só, é o nosso próprio hospital, não há um consentimento hospital que faça isso, não é? não Portanto, há, pronto. Agora pode é ilegalmente. haver depois clandestinidades, pronto, deixa. Exatamente. Ilegalmente é completamente proibido. É crime, aliás, porque nós podemos consentir nos tratamentos médicos e cirúrgicos. Aliás, o consentimento é essencial para nos sermos sujeitos a tratamentos médico-cirúrgicos. Todavia, há um limite a esse tratamento médico-cirúrgico que é, digamos, a legis artis e a necessidade que aquilo não cause perigo para a saúde do próprio titular do órgão, digamos assim, e a saúde pública em geral. Portanto, se algum hospital, algum médico fizer, está a praticar um crime de tratamentos ou intervenções médicas cirúrgicas sem, digamos, suporte legal, até uma ofensa à integridade física qualificada, porque está a retirar um órgão a outra pessoa e, portanto, quer a pessoa que quer dar, quer o médico que está a praticar um crime. Mas, como dizia Isabel, não há legalmente, mas há clandestinamente. Ou seja, há também um mercado negro de tráfico de órgãos, portanto, compra e venda de órgãos, porque há O de meu facto. ceticismo aí não tem a ver com, porque sabemos e percebemos já por todos os aspectos que falámos aqui, que o ser humano não tem limite para o incumprimento da ética e da lei. A minha questão é mesmo científica, porque um órgão não se, até se poderá retirar, mas daí a conservar-se, a ficar bem conservado para utilizar noutra pessoa. É toda uma complexidade que me espanta, mas eu não estou. Por isso gostava mesmo que me explicassem como é que a coisa se processa. Mas eu sei Juridicamente, se. Sim. o quadro legal é este, é crime com Uhum. consentimento, muito menos sem consentimento, pois com certeza, e é completamente ilegal, mas existe sempre Ok. o lado mais negro da história, e Uhum. agora creio que a Não Marta sei e o se, não sei Marco, se o Marco ou a sim. Marta poderão Sim. explicar-me aqui, enfim, esclarecer-me este meu espanto. Não sei se já agora só uma coisa, estamos a falar de isso acontecer em Portugal ou de pessoas portuguesas serem usadas para esse. Mas pronto, vou deixar-vos. É isso. Eu acho que o espanto da Isabel vem de um país que funciona bem em termos de transplante de órgãos, o que é algo positivo para nós. E a verdade é que, e a Raquel explicou bem aquilo que é a nossa legislação, e a nossa legislação também nos permite salvaguardar de que esta realidade não seja tão presente em Portugal. E efetivamente este é o tipo de exploração que está previsto na lei, ou seja, ele existe e existe em grande número em muitos países mundialmente, mas efetivamente em Portugal nós não temos nenhum caso identificado. Nós temos casos sinalizados, mas que depois não foram identificados, por isso confirmados. Temos sim vítimas de tráfico de seres humanos que estão em Portugal e que a quem aconteceu o tráfico para extração de órgãos em outros países, ou em trânsito até chegar a Portugal, ou no seu próprio país de Ok, origem, que chegaram até Portugal, mas isso aconteceu-lhes algures noutro no país outro e não em país. Portugal. Nós tivemos algumas sinalizações em diferentes pontos do país, nomeadamente aqui na Zona Norte, até aliás, até mediaticamente também se chegou a falar, houve uma altura em que isto se falou bastante, houve várias sinalizações, mas não foram confirmadas, não foram identificadas. Mas Sinalizações quer efetivamente, em dizer termos, alguma queixa, alguma sim, suspeita e depois não. suspeito, É isso? isso.
Isso, sim, Uhum, por isso. Em termos de tráfego, não significa que não existam, é os dados que temos, não é? Há muitas cifras negras no tráfico em várias áreas. uhum. Na área da extração de órgãos, nós não temos dados concretos em Portugal que nos permitam dizer que efetivamente houve confirmação. Até porque lá está, o sistema em termos de transplantes funciona, é bastante célere e eficaz, e por isso também me parece que isto acaba por inibir que estes processos aconteçam em Portugal. E é No, absolutamente, no já agora entanto, deixa-me só acrescentar aqui, porque é uma área que eu trabalhei muito, fiz várias reportagens sobre isso, assisti a transplantes e é por isso, é por isso que tenho aqui alguma perplexidade, que é ao contrário, de facto, não é igual em todo lado, mas realmente em Portugal não se pode pagar, até às vezes há essa revolta, digamos assim, porque há pessoas que dizem, mas eu pago para dar um órgão a um familiar, digamos assim, isso não é possível, as pessoas vão para uma lista de espera, portanto não é é isso. possível, no Sim, fundo não há dinheiro a circular, né? sim, De acordo com as regras, naturalmente. Pronto, depois claro. o resto é o resto, mas de qualquer forma já nos esclareceu aqui um aspecto muito importante: não há casos detectados. Não, é o único tipo de exploração que está na lei que nós não temos casos Uhum, confirmados. ok. Marco, quer acrescentar aqui alguma coisa? Não, tudo que foi dito está super correto. Só informar que já tivemos uma vítima de tráfico que necessitou de um transplante de um órgão, de um rim, e foi feita no Sistema Nacional de Saúde, muito bem. E, Mas também. ou seja, é sinal que o sistema correu bem, ou seja, foi Uhum. acolhido, teve apoio a nível médico e teve direito a um rim, entre aspas, e hoje em dia, se calhar, vive e sobrevive graças a esta intervenção. Uhum. Há pouco tínhamos ficado Obrigada, porque pronto, acho que era um ponto importante aqui. É um tema, como sabem, sempre tema de conversa, de Claro, medos, com muitos mitos. pronto, mito, efetivamente, mas não é só um mito, de facto, mas pelo menos é Não, bom esclarecermos as pessoas de que em Portugal, seguindo o nosso sistema e o vosso conhecimento, não temos ainda situações dessas a reportar. Perdemos aqui um bocadinho a questão, há bocadinho, penso eu, e por culpa minha, porque estou sempre aqui a tentar dar alguma dinâmica, a questão da corrupção e do caso da GNR, dos elementos da GNR. Eu gostava de voltar um bocadinho aí, porque falámos aqui já de uma série de aspectos muito importantes para ajudar a perceber, explicar esta situação, mas na verdade ainda não. Ou seja, estivemos sempre muito na lógica do crime de traficantes, de exploradores sexuais, de mulheres e de crianças. É diferente quando vamos buscar elementos que deviam ser os nossos protetores, digamos assim, do ponto de vista institucional e que eles próprios também nos falham, não é? Não sei se a Ana Raquel quererá dizer aqui alguma coisa do ponto de vista jurídico, acho que também é interessante percebermos isso. Se, por exemplo, estas pessoas, por terem as funções que têm, serão mais penalizadas, em caso de se comprovar, como é evidente, não é? Com Serão mais certeza. penalizadas, enfim, percebemos um bocadinho este Muito aspecto. bem. Muito obrigada pela pergunta mais uma vez. De facto, a corrupção, e não querendo mudar o tema, porque o tráfico de pessoas é a nossa pedra de toque aqui Sim, hoje. mas corrupção dentro de. Certo, mas a corrupção, como nós sabemos, está, Hum, infelizmente, pronto, é uma palavra um bocadinho demasiado coloquial, mas está na moda, uhum, mas está numa moda exagerada, porque na realidade os índices, e eu vejo pelos processos de crime que existe corrupção em Portugal, como existe em outro qualquer país, não claro. vejo que existe aqui Uhum, uma propensão muito maior para o uhum, nosso país. Mas fazendo um enquadramento jurídico. O crime de corrupção pressupõe um lado ativo e um lado passivo. Portanto, o lado passivo é aquele que é corrompido, que pressupõe uma qualidade especial do agente, que é o conceito de funcionário. Portanto, só se pode corromper alguém que seja um funcionário num conceito de função pública ou equiparada à função pública. Portanto, é impossível falarmos num corrompido que não esteja um agente associado a uma função pública, como a polícia, como um titular de um cargo político, como um funcionário de uma repartição pública. Portanto, não é por eles serem especiais, mas é por terem uma função pela qual nós esperamos que a exerçam apenas por força dessa função e são remunerados por a função que exercem. Portanto, até, por exemplo, o recebimento de oferta em devida vantagem, que é oferecer um presente a um funcionário sem haver prática de ato nenhum, continua a ser crime se essa oferta não for contrária aos usos e costumes, porque lá está, o funcionário já recebe o seu salário para exercer aquela função, não precisa ser premiado
com uma gratificação por força da função que exerce. E de facto, só o facto, desculpem, só o facto deste crime só existir para estas pessoas demonstra a gravidade do comportamento. Portanto, só o funcionário pode ser corrompido. Eu, enquanto advogada, não posso ser corrompida, porque a minha profissão ou a minha função é de natureza privada e não natureza, prestadora de serviço até e não natureza pública. Como académica, como professora universitária numa escola pública, numa universidade pública, sim, já posso ser corrompida porque já tenho esse estatuto de função de funcionário. E os polícias, exatamente igual. Do lado ativo, há o corruptor, portanto, é um agente comum, qualquer um de nós pode tentar corromper o funcionário para obter um determinado comportamento, um determinado ato contrário ou não ao dever do cargo desse mesmo funcionário. E só para terminar, para não amassar muito com estas questões jurídicas, Não, é a importante para nós corrupção, sabermos. a corrupção é diferente, ou melhor, mesmo que o funcionário que pratica o ato de corrupção pratica um ato de acordo com o dever do cargo, ou seja, não está a praticar nada de errado de acordo com a sua função, mas se o pratica a coberto de um ato de corrupção, portanto, se recebe alguma vantagem para praticar esse ato, isso é crime. Portanto, pode parecer estranho, porque normalmente pensamos na corrupção como aquele funcionário que pratica um ato contrário àquilo que devia fazer. Beneficia alguém, prejudica outra pessoa, enfim. Mas mesmo que o faça de acordo com a sua função, o facto de o fazer recebendo uma vantagem já é crime. Claro que é mais grave quando pratica uma corrupção para a prática de um ato ilícito, quando pratica a corrupção para a prática de um ato lícito. E como dizia a Marta, creio eu, há instantes, há muitos crimes conexos ao crime de tráfico. E, portanto, não me choca, não sei se empiricamente ou epistemologicamente existirá esta evidência, não me choca que associados a práticas de tráfico de pessoas existam atos de corrupção por força de que muitas vezes são funcionários que precisam de praticar certos atos que depois podem levar a atos de tráfico de pessoas. Portanto, parece-me que também poderá ser enquadrado como um ato conexo nessa medida, por ter que passar por exercício de uma função pública a determinado momento das tais fases que a Marta e muito bem explicou do tráfico. Embora aqui houvesse, pelo menos daquilo que foi mostrado até agora, não é? Não era só só, entre aspas, naturalmente, uma facilitação, era uma coisa ativa, não é? Em que os elementos Eram angariadores, digamos eram assim. angariadores e iam ainda, digamos assim, não eram só angariadores, iam, digamos, violentar, agredir ou É, pressionar isso qualifica os. necessariamente a conduta sempre, não é? Uhum, Quando ainda é mais exigível, por força daquele agente ter aquela função, um comportamento alternativo lícito, então se o faz e tem esta função, é necessariamente um pendor uma para agravante, a digamos. qualificação do crime, exatamente, Uhum, e para a determinação da medida concreta da pena. Portanto, as balizas penais vão, imaginemos, de 3 a 10, e claro que se o agente tiver um maior pendor de exigibilidade, um comportamento alternativo, que será este, portanto, é cumprir a sua função direitinho, como é que um polícia pratica um ato desta natureza? Portanto, uhum, estou certa que um juiz, no caso concreto, vai determinar a medida uhum. concreta da pena, se calhar mais próximo do limite máximo do que do limite mínimo, por força dessa função. Já agora, para não perdermos só, e queria já passar a palavra aos nossos outros participantes, mas estamos aqui na questão legal e este ponto também era interessante por causa deste caso, porque, segundo percebo, entretanto, se calhar pode cair tudo do ponto de vista legal, porque as provas não foram bem recolhidas ou os testemunhos não foram Pois. bem feitos. Enfim, não sei exatamente dizer com as palavras jurídicas certas, mas acho que era importante também aqui para podermos debater um bocadinho até que ponto é Esta que questão. é importante ainda, eventualmente, formar, ensinar, não Hum, sei. muito bem. Ou isso já está resolvido, não é bem feito, enfim, Ok, digam-me da vossa mais experiência. muito rapidamente e para passar a palavra ao Marco e à Marta. Existe, eu sei que isto é difícil de como um cidadão perceber como é que há estas evidências e depois até o Uhum, processo chega a uma conclusão de absolvição por uhum, prescrever, porque sabemos isso, de facto, é um problema que nós temos, que a justiça é demasiado lenta, mas eu costumo dizer aos meus estudantes uma frase quase, digamos, quase que é um karma, que é a verdade é sempre bem-vinda desde que venha pelo caminho certo. E, portanto, quando o caminho para a descoberta da verdade
não é certo e, portanto, quando não se respeitam as regras da obtenção de prova, por mais que o sentimento de justiça exista, não, eu estou convencida, estou convicto que ele praticou o crime, sem ter evidências probatórias que o suportem, isto não é possível. Portanto, o juiz pode até ficar bastante incomodado. Portanto, Uhum. caramba, porquê é que eles escutaram sem autorização do juiz? Porquê é que eles entraram na casa da pessoa sem mandado do juiz? Porquê é que não cumpriram a autorização judicial dentro E daquele porquê é que prazo? não? Porquê é que não? Por que não? Olha, Isabel, essa é uma pergunta muito, uma pergunta muito boa. Muitas vezes não é incompetência, não é incompetência. Portanto, eu acho que cada vez mais temos, principalmente a nossa polícia de investigação mais competente, que é a Polícia Judiciária, muito bem capaz, e as outras forças de autoridade também, a PSP, a GNR, já não, aquela ideia que nós tínhamos Uhum, uhum. antigamente, não existe. São pessoas bem formadas. Só que acontece uma coisa que eu acho que é humana, não que justifique, mas que se compreende. Quem está no campo, quem todos os dias está no campo, às vezes o propósito de recolher prova é tão preponderante que se precipitam numa determinada diligência e quando a coisa acontece, e parecem depois os advogados, os maus da fita, que encontram As buraquinhos, falhas. 10 buraquinhos e vamos exercendo a nossa função, que também Uhum. acho que é importante dar nota, também faz parte da nossa função, explicar que a verdade é sempre bem-vinda desde que venha pelo caminho certo e neste caso concreto não aconteceu. E depois temos uma outra questão que é o efeito à distância. Se conseguirmos mostrar que aquela prova foi obtida de forma proibida, tudo o que dali resulta também está Vai para o proibido. lixo, vá, para simplificar. É o chamado efeito à distância ou a teoria da arma envenenada, que é uma teoria muito interessante. Mas já chega de direito. Não, Obrigada. não, este aspecto parece-me que era muito importante até lá está, para todos nós também, dentro da revolta que é natural, apesar de tudo, termos uma compreensão de como é que as coisas acontecem para não ficarmos É para nos também proteger. num Se nível de... pensarmos bem, é para nos Isso. proteger a todos nós, Uhum. como destinatários da ação penal. Portanto, Por nós exemplo. todos temos que ter a consciência que quando se investigam pessoas, investigam-se de uma forma certa, de uma forma Uhum. constitucionalmente permitida. Uhum. Nem tudo vale para se poder condenar as pessoas. Importante não esquecer isso cada vez mais. Marco ou a Marta, querem acrescentar aqui este ponto? Imagino que sim, porque me pareceu que estavam aí a querer falar. Não, eu posso dar a minha opinião, não querendo. É assim, a nossa intervenção, nós trabalhamos em conjunto com os órgãos de polícia criminal. Ou seja, ao longo da nossa intervenção, quando digo nossa, eu quase que falo pelo coletivo das instituições que estão no terreno, nós fazemos ações de sensibilização, nós damos formação, ou seja, ao longo dos últimos anos houve muitas ações de sensibilização, houve muitos cursos de capacitação de profissionais da área da saúde, da área da justiça, da área... E ao longo destes anos temos tido a procura de muitos órgãos de polícia criminal para ter informação, dos Uhum. quais Uhum. muitos deles da GNR. E Uhum. eu costumo dizer, em contexto de formação, que eles são os nossos pontas de lança no terreno, entre aspas. São quem está no terreno, são os que estão Os que vêm em mais... primeiro, de certa maneira, não é? A GNR está em mais de 300 pontos no país. E é muito importante capacitar os diferentes profissionais, neste caso, os órgãos de polícia criminal. Por isso, dentro dos órgãos de polícia criminal, existem pessoas muito sérias, muito competentes, que são a larga maioria, como temos pessoas pouco sérias, que têm que ser tratados como criminosos e têm que ser culpabilizados por aquilo que fazem menos bem. Mas temos que olhar para a grande maioria, são profissionais, tem existido uma preocupação nos últimos anos de terem formação, de se capacitarem. O Observatório do Tráfico de Seres Humanos tem dado muita formação aos órgãos de polícia criminal. É uma das medidas que está especificado no 5º Plano Nacional de Combate ao Tráfico, dar formação, capacitar. Isso é uma das premissas também de quem está no terreno. E já agora que Porque faz isso, percebo, com alguma frequência, consegue-nos dizer quais são as dificuldades do lado da polícia? Ou seja, de que é que eles. Porque normalmente quando se dá formação também ouvimos um bocadinho os nossos formandos, não é? De que dificuldades é que eles encontram para. É a detecção, é o castigo, é o perceber as diferenças. Enfim, o que é que passa assim, desse lado? eu vou falar em termos globais, porque é importante que um profissional
da área social perceba o que é o tráfico, como é importante um profissional de saúde perceba. Ao início ou seja, é o desconhecimento sobre o que é o tráfico de seres humanos. As pessoas não sabem que existe. Ou seja, é um crime é um crime invisível. A grande maioria das pessoas... Lá está, não são coisas e, portanto, não esperamos que sejam traficadas. E a formação é muito importante para demonstrar que isto existe em Portugal, existe nas nossas cidades, existe ao lado da nossa casa. É um crime que acontece em todo lado, que não é só no Alentejo, não é só numa quinta fechada. As vítimas de tráfico estão em todo lado. Não é necessário as vítimas estarem fechadas numa quinta, ou seja, há várias formas da vítima ser traficada, ser ameaçada, ser maniatada. Por isso, a formação, capacitação dos diferentes profissionais é muito importante. Ou seja, e uma pessoa informada, ou seja, a informação é poder, não é? E temos muitos casos, mesmo muitos casos, que após as nossas ações de formação, temos sinalizações. Por isso Aliás, às vezes mesmo na própria formação, sim, não é, Marco? Nós estamos, durante a formação, é muito interessante às vezes os insights que se têm em momentos de formação, de sensibilização, em que a pessoa diz, realmente então, eu passei por aquela situação, aquela pessoa que passou por mim, afinal tinha indícios de tráfico que eu não tinha visto como tal. Não é? Por isso, é de facto um crime com tal desconhecimento, e às vezes a lei, no caso dos órgãos de polícia criminal, a questão da Isabel foi muito, muito direta, não é, para o Marco? No caso, quando damos formação aos órgãos de polícia criminal, não é que falhe a lei, porque o conhecimento da lei é bastante grande, não é? Eles dominam, mas torná-la prática e perceber os indícios e perceber esta manipulação que o Marco fala, não é? Que já trazia bem, não é? O que é que está por trás? O que é que leva, muitas vezes, porque a maioria das vítimas de tráfico não pede ajuda, não diz eu sou vítima de tráfico, eu fui... Se nós muitas vezes temos dificuldade em identificar os indícios, quanto mais as pessoas que estão a passar por uma situação destas, mais difícil é. Por isso, efetivamente, o pedido de ajuda é raríssimo. Temos que ser nós, enquanto cidadãos, cidadãs e profissionais em particular, a ter este olhar mais capacitado, mais conhecedor, que o Marco também falava, e por isso a formação é poder, não é? Eu concordo inteiramente. Quanto mais informação, mais capacitação existir, mais fácil vai ser identificar estes pequenos sinais. E também eu acho que é muito importante desmistificar esta ideia que muitas vezes existe de que a vítima de tráfico de seres humanos é uma vítima agradecida, disponível, colaborante. Isto raramente acontece. Num primeiro momento... Colaborante com as autoridades. Sobretudo com as autoridades. Pois. Num primeiro momento estão revoltadas por lhes tirarem o emprego, por serem... Certo, e se pensarmos em vítimas migrantes, imigrantes de países em que a corrupção ainda é mais alta, nós temos situações, as nossas equipas vão muitas vezes em operações policiais a acompanhar, e muitas vezes estas vítimas até se escondem das polícias, fogem das polícias, não é? Porque a ameaça é muito presente, a ameaça de que as polícias vão repatriar, podem... Muitas vezes até com ideias pré-concebidas dos seus países de origem, em que foram humilhados, mas há, de facto, as ameaças relativamente às famílias que estão na origem, não é? Certo. Há várias ameaças aqui presentes. Eu estava a referir-me aos órgãos de polícia criminal e às ideias pré-concebidas até dos países de origem, de redes que têm também, lá está, órgãos de polícia criminal que humilham, que maltratam, que são coniventes com estes processos, e por isso há aqui este também medo de pedir ajuda à polícia ou de ser colaborante com o órgão. Daí uma falta de confiança. Há uma falta de confiança muito grande, não é? E isto também tem que ser desmistificado e trabalhado, porque efetivamente, como em todas as profissões, há bons e maus profissionais, como dizia o Marco, mas nós também temos aqui e é importante ressalvar, uma experiência muito positiva de articulação e de trabalho muito, muito próximo com os órgãos de polícia criminal e com órgãos de polícia criminal muito humanos, com muita capacidade de tato, de contacto, de articulação e de permitir, lá está, mesmo a forma como Portugal, há pouco o Marco falava das boas práticas e de outros países virem a ver como Portugal está organizado. E está organizado precisamente nisto, da possibilidade de trabalharmos em conjunto e de, numa operação policial, sabermos que existe uma equipa psicossocial especializada na assistência a vítimas de tráfico, que dá a primeira assistência às vítimas, permitindo que o órgão de polícia criminal esteja
tranquilo que a vítima está assegurada e que os arguidos serão detidos, a recolha de prova, de matéria de prova, será recolhida com todo o cuidado e sem correr estes riscos que há pouco a Isabel também trazia, de depois ser questionada, e a Raquel não é questionada pelos advogados. Tudo isto é feito de uma forma mais articulada, permitindo as diferentes sinergias e mais-valias e know-how de cada profissional, de cada entidade. Para além deste trabalho articulado com as diferentes áreas, né, as diferentes instituições, sejam elas de acolhimento, de assistência social, de saúde, até com as recolhas de perícias forenses, com os tribunais, quanto mais articulados, quanto mais trabalharmos em rede, e Portugal tem esta mais-valia, tem a SIG a tutelar toda esta resposta, com o relator nacional, o Dr. Manuel Albano, que conhece as pessoas todas que trabalham na área do tráfico, não somos muitos, é verdade, todos nos conhecemos, e que permite este trabalho bastante Equipa, concertado. Uhum. Em equipa, exatamente, em equipa, em rede, em parceria, e existe esta forma de trabalhar. Aliás, Portugal está organizado mesmo com uma rede de apoio e proteção às vítimas de tráfico de seres humanos, com um conjunto de entidades governamentais e não governamentais que se juntam precisamente para refletir, para debater aquilo que ainda é necessário fazer nestas matérias, pensar alguns casos práticos que tenham menos ou mais dificuldade, perceber este crime altamente dinâmico, não é? Que vai sendo alterado, e as redes também vão ajustando àquilo que é o sistema, às leis, à forma como nos vamos organizando, e nós, enquanto stakeholders nesta matéria, também temos que ir fazendo o mesmo, não é? Percebendo o que é que está a acontecer, qual é a dinâmica do momento, para conseguirmos dar a melhor resposta e combater este fenómeno da melhor forma. Quanto mais trabalharmos assim, sem ser em capelinha, mas sim em rede, e aproveitando as sinergias, mais eficaz será sempre a nossa Isso resposta. que vocês têm dito fez-me aqui pensar também até que ponto é que... Porque estas pessoas, lá está, são vítimas, portanto não são criminosas, portanto elas podem não estão presas, portanto podem ir-se embora. Isto já uma vez, exatamente por causa também de toda esta pressão, este medo que existe, efetivamente, sobre elas, sobre as famílias delas, por vezes. No caso das mulheres, isso é muito típico, dizer que vão fazer mal aos filhos que deixaram no país de origem, por exemplo. Alguma vez vos aconteceu estas vítimas irem embora e não chegarem a ser ajudadas até ao fim, digamos? Sim, a Isabel está a tocar aqui num ponto muito importante, não é? Que tem a ver com a forma como as vítimas de tráfico são ameaçadas, ameaçadas e coagidas das mais diferentes formas, seja aquelas que são mais evidentes, as represálias contra si própria e as represálias contra os filhos, os pais, os avós, as pessoas que lhes são queridas, que ficam no país de origem e que muitas vezes são quem motiva esta migração, esta saída, esta procura de melhores condições de vida, não é? Quantas vezes, tanto eu como a Marco, de certeza que ouvimos, eu já ouvi várias vezes vítimas dizerem-nos: eu já perdi tudo, mas se a colocar em risco os meus filhos no meu país de origem, então eu prefiro manter-me na situação em que eu estou, porque é efetivamente muito, muito difícil tomar esta decisão se nós não conseguirmos assegurar a proteção das pessoas que lhes estão próximas. Mas depois também existem outro tipo, aliás, nós temos situações desta relação ambivalente com o explorador, não é? O vulgo síndrome de Estocolmo, a ligação que é patológica com alguém que me maltrata, mas também é a única pessoa de quem eu dependo, porque esses exploradores, a maior parte das vezes, são extremamente manipuladores também, não é? Sim. Sim, extremamente manipuladores, e muitas vezes a pessoa não tem sequer noção de que existe uma realidade para além daquela que está a viver. E por isso isto não conhece as leis, não conhece os serviços, não conhece os direitos que tem, muitas vezes até se sente culpada, envergonhada por tudo aquilo que teve que fazer durante o processo de exploração, sente que, aliás, nós temos situações de que as pessoas nem sequer têm retaguarda familiar, mas mesmo em algumas que existe retaguarda familiar, a vergonha é muita, a culpa é tão grande, a responsabilidade é tanta que não conseguem recorrer a esta retaguarda familiar.
Mas temos situações ainda mais dramáticas de crianças que foram vendidas pelas próprias mães. Por isso, não existe sequer alguém que seja Não há retaguarda, cuidador. essa tal Não há retaguarda não qualquer existe, não é? retaguarda, isso, não é? São, Claro, são claro. famílias coniventes com este processo ou que de alguma forma até rentabilizaram, não é? Exploraram? Esta situação, não é? Uhum, uhum, De uhum. exploração daquela criança. Por isso, este desamparo, não é? Este desânimo, que existe, esta descrença no futuro, que é muito presente. E muitas vezes, sobretudo quando estamos a falar de situações de tráfico e de exploração continuada, de eventos traumáticos de repetição, pessoas que estão há muito tempo em situação de exploração, com uma violência grande, com privação das suas necessidades mais básicas durante um grande, longo período, e às vezes até numa idade muito precoce, é muito frequente chegarem até nós, e há pouco o Marco também dizia, não só com sequelas físicas graves, e às vezes até infecções, situações não tratadas, mas também com sequelas gravíssimas em termos psicológicos. A perturbação de stress pós-traumático, com sintomas gravíssimos, gravíssimos No da caso, perturbação, pessoas sim. que não conseguem dormir, que têm alucinações, que efetivamente estão muito, 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 muito instáveis, não é? É muito difícil toda esta recuperação. Algumas até identificadas com um trauma complexo, por isso algo ainda mais grave, depressões, uma apatia muito, muito grande. Por isso, este trabalho, e há pouco o Marco dizia, em resposta também à pergunta da Isabel, de o tempo que estas pessoas podem estar em centro de acolhimento, e o Marco respondeu muito bem, ao tempo que a pessoa necessita, apesar de nós temos ali, sobretudo quem é alguns dos financiadores têm aqui um tempo mais ou menos previsto de 1 ano, mas que pode ser prorrogado, porque é prorrogado de acordo com as necessidades. O Marco dizia, alguém com uma questão de saúde mental necessita se calhar de um tempo maior, uma criança pode necessitar de um tempo maior para integrar todo o seu processo de vitimação, de tráfico, alguém que ainda está em risco, porque o processo, como há pouco a Raquel dizia, os processos são muito demorados, né, são muito demorosos, ainda está em risco porque a pessoa ainda está se calhar em liberdade e por isso pode correr aqui algum risco à sua autonomia, tem de ser prorrogado também este prazo. Por isso, tudo isto tem que ser avaliado casuisticamente. Cada situação é uma situação. Há pessoas que podem necessitar apenas de uma semana, há pessoas que podem necessitar de anos de acolhimento. Nos casos que eu partilhei aí, as reportagens que eu fiz, só para dar aqui algumas situações concretas, duas coisas que vêm entroncar aqui naquilo que falou. Uma, relativamente à exploração sexual, é que muitas das vezes começa logo com os próprios, o pai, o padrasto, o irmão, etc., que começam por fazer violações sistemáticas, numa espécie de preparação para a exploração económica que vem a seguir. Portanto, é uma coisa terrível, mas terrível, é terrível. planeada, era isto que eu queria dizer. E a outra é que muitas destas raparigas que eu entrevistei automutilavam-se, portanto, isto para ir ao encontro da questão que estava a dizer do sofrimento atroz porque passam. Como já não, eu peço desculpa que ia-vos pedir que voltássemos ao tema de há pouco, porque temos aqui e já temos só muito poucos minutos, mas temos aqui uma pergunta da nossa assistência e que eu gostava ainda de colocar. Quando dizem que a extração acontece noutros países, portanto, de órgãos, penso eu, acontece noutros países depois das pessoas terem passado por Portugal, em que países essa recolha acontece? Portanto, penso que esta pessoa, a Carolina, que coloca esta pergunta, quererá perceber um pouco melhor em onde é que acontece esta questão do tráfico e sobretudo, da retirada, recolha, enfim, extração. A palavra aqui até é difícil de encontrar porque estamos a falar de órgãos de pessoas vivas. Eu posso dar apenas, mas é uma opinião, não tenho nenhum suporte científico, técnico sobre o que vou dizer, mas da experiência que tenho, não exatamente sobre este local da colheita ou da recolha do órgão,
mas no seguimento daquilo que disse a Marta, e que faz todo sentido, será nos países onde os níveis de, ou melhor, a regularização dos transplantes, a possibilidade de todos nós sermos potenciais dadores de órgãos, como existe na nossa lei atualmente, noutros países onde isso não existe, é nesses países onde a necessidade é preponderante e será nesses países onde não existe esta regulamentação desta forma que a situação se coloca. E não estou a dizer que são países mais ou menos desenvolvidos, pode ser nos mais desenvolvidos, onde também este mercado mais escuro, Paralelo. paralelo, também acontece de uma forma ainda mais controlada por mais poderosos. Não sei se me faz Conseguimos entender. nomear um ou outro país ou não é uma coisa que se consiga dizer? Isto, não, Os lá mais está, eu identificados, por exemplo. cientificamente, ou melhor, da experiência que tenho, quer a termos académicos, normalmente isto é apontado em países da América Latina. Não sei Uhum. se isto é verdadeiro, não quero estar a ser aqui difamatória de nenhum país, mas há uma sensação dessa origem, Dessa mas forma. também pode acontecer dos países do Norte da América, dos países que têm muita capacidade económica. Diz-nos a Carolina, eu sei que é bastante usual nos movimentos migratórios que estão a tentar entrar na Europa, como, por exemplo, a Líbia. A minha pergunta tenta entender se é na Europa. Ok, portanto, eu gostaria que tentasse, porque lá está, a sua resposta se calhar é aquilo exatamente que nós imaginamos. A Pois, Carolina penso que é está a isso. tentar perceber se há alguma situação aqui mais próxima da nossa geografia. Parece-me que é o que ela está a tentar Pois, perceber. Não eu sei se lamento, mas alguém, não tenho essa se o ideia. Marco ou a Marta têm alguma coisa a acrescentar aqui. Não temos nenhuma situação que eu tenha conhecimento aqui na Europa. Tudo Uhum. fora, países fora da Europa. Ok. Portanto, bem, vou simplificar, tanto extração como a utilização depois do próprio órgão, em Sim, alguém, sim, que sim, saibam. sim, que saibamos Uhum, de uhum. vítimas, lá está, são casos muito isolados, de pessoas a quem isto já tinha acontecido anos Ah, antes, não é? E sem terem chegado ainda à Europa, por isso. Portanto, Não, desses casos que vocês sabem, a quem aconteceu foi fora, foi também fora da Europa. Portanto, chegaram aqui tendo passado pela situação, mas a situação tinha acontecido fora da certo, Europa. É isso, não é? isso, Portanto, estou a perceber exatamente, bem. Uhum. exatamente. Não sei se o Marco tem alguma informação sobre este tema em concreto, só porque como é Não, um não, tema não, de não, interesse aqui não, não. desta Nunca, nunca nossa... tivemos, nunca tivemos nenhum utente Uhum, com este problema. E também não desconheço por completo que os países uhum. onde. Assim, isto é, sei que na Índia ocorre, mas não sei se é tráfico de órgãos, se não é, se é tráfico mesmo. Pois. Uhum. Pois, exato, também é, bem, eu pelo menos também tenho essa, é a percepção que tenho do que fui lendo, mas eu percebo a questão das pessoas que nos estão a escutar, porque de facto aparece no próprio relatório eu também encontrei no relatório, portanto também tinha aqui a pergunta para vocês, e por isso é que falámos nisso há pouco, porque o próprio relatório fala de remoção de órgãos e outros, e fala em 64 casos, e eu pensei, mas gostava que alguém me explicasse o que é isto. Percebi depois, lendo um pouco melhor, que o outros engloba muita coisa, mendicidade, etc. Portanto, do ponto de vista da forma como a informação é dada, não sei se será mais esclarecedora. Para mim não foi esclarecedor, não sei se para quem domina o assunto é, porque vamos lá ver, é de facto um tema assustador, no fundo, não é? Esta ideia de que alguém nos pode apanhar aí numa esquina e e tirar-nos um órgão, que está bem, pode ter um lado de mito, mas não deixa de criar medos, não é? E como está assim referido no relatório, realmente compreendo que quem nos estava a ouvir também quisesse perceber um bocadinho melhor. Mas penso que vocês foram muitíssimo claros. Não há casos em Portugal. Portanto, pelo menos para já, relativamente a esse ponto, podemos tranquilizar-nos. E com toda, agora falando de forma um bocadinho mais séria, a forma, claro que é sempre possível corromper e incumprir em todo o lado do mundo, mas a forma como os nossos serviços de saúde funcionam, diria que é realmente
bastante complicado. Não será impossível, porque nada é impossível neste mundo, não é? Mas penso que aqui, relativamente à nossa temática, não será a primeira preocupação. Há muitas outras que nós estivemos aqui a discutir que realmente são graves e causa de enorme sofrimento, como vimos nos vários aspectos de que falámos. O nosso tempo está mesmo a terminar. Eu, da minha parte, acho que foi uma conversa muito, muito interessante, viva e rica. E queria muito agradecer aos nossos participantes enfim, da mesa, chamemos-lhe assim, a Ana Raquel Conceição, o Marco Carvalho e a Marta Pereira. Deixar também um agradecimento especial à Comissão de Igualdade de Género e ao Senjor, que esta é a última destas sessões, e a verdade é que isto tudo correu desde outubro, mais ou menos, e acabaram por passar nestas sessões várias centenas de pessoas. Portanto, eu penso que estão de parabéns estas duas organizações, e deixar-vos a todos um desejo de Natal muito feliz e um ano novo com mais respeito pelos direitos humanos. Acho que serve para todos aqui e lá fora também. Muito obrigada mais uma vez pela vossa participação. Obrigada. Muito grato. Um santo e Obrigado. feliz Natal a todos. Muito obrigada. Obrigado, igualmente. Um Feliz Natal. Obrigada a todos e a todas. Obrigada.